Opa! Chegou logo, né? Boa noite, boa noite. Nossa convidada já chegou, então eu já vou. É você, tá, Eliud? Que aí os seus dados também. Boa noite, Solange. Oi, Eliud, tudo bem? Olá, Tá me ouvindo boa bem? noite. Te ouço bem. Aqui é. Eu costumo ligar uma música aqui antes de. Deixa. Solange, por favor, se você puder apertar esse coraçãozinho ou essa aviãozinho, mandar para os coleguinhas, ótimo. Eliud, se tiver tendo alguma trava, alguma coisa, você me avisa, tá? Se estiver Tá travando, ótimo, tá bom? tá ótimo. Deixa eu dar um tempinho aí para chegar as pessoas, porque a gente não consegue. Boa noite, minha amiga Ana Paula. Pessoal, se vocês puderem ir apertando esse coraçãozinho aí para convidar outras pessoas, eu vou mandar aqui uns aviãozinhos para a turma para dizer que a gente já começou. E aí, Eliud, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Enfim, chegou o dia, né? Depois de É. algumas programações. Nosso tema hoje é um tema sensacional. Eu estou muito empolgado, porque é Sim, muito amplo, né? Muito vasto e ao mesmo tempo, pô, hábitos transformam, hábitos que transformam. Eu acho muito sim. bacana. Mandei alguns aqui. Vamos, deixa eu ir falando a respeito do que é a Feira do Empreendedor Digital, certo? É o Certo. tempo que as pessoas são comunicadas e aparece aqui. A Feira do Empreendedor Digital foi um evento que a gente realizou em setembro do ano passado. Esse mês, final do mês, faz um ano. E, infelizmente, diante da pandemia, né, a gente não pôde fazer a segunda edição ainda. Provavelmente a gente consiga fazer no ano que vem. Não sei se no final do ano ou antes. Espero que antes. Certo. O que aconteceu foi que foi um evento criado para dar visibilidade às pessoas que estavam fazendo algum tipo de empreendimento pelo Instagram. Principalmente as pessoas que estavam negociando, fazendo algum tipo de venda e tal. E o evento foi nascido ali no Instagram, a intenção era de ficar ali, né, com aquelas pessoas, só que ele foi. Boa noite, gente, tá chegando aí, Dani Peroca, fez a live comigo semana passada, Motivando Gigantes. E aí o evento teve uma repercussão tão ampla. Pessoal, se vocês puderem apertar esse coraçãozinho aí, eu fico muito grato, porque a história que essa mulher tem para me contar hoje, eu estou muito cheio de expectativa. É. E aí, o evento tomou uma proporção muito grande e tal. Desde lá, a gente vem fazendo algum tipo de compartilhamento de conteúdo, dando algum tipo de suporte para um grupo de empreendedores. Inclusive, gente, fica um aviso aqui que nosso grupo de WhatsApp está passando por uma transformação e ele vai passar a ser um grupo de estudos voltados para a gestão de negócios. Então, toda e qualquer pessoa que tem interesse nesse tipo de tema e quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, a gente deu uma reduzida bastante nele. E quem quiser participar do grupo de WhatsApp para ficar trocando conteúdo, tem reuniões mensais, é só falar com a gente pelo direct que a gente faz a inclusão. Jocely, a gente conta com você sim. E aí, vamos comemorar esse mês um ano de evento. E desde janeiro a gente começou a fazer as lives. Boa noite, Isadora. A gente começou a fazer as lives desde janeiro. Antes dessa confusão toda e se propagar tanto as lives, a gente já estava fazendo. É um contato muito próximo das pessoas, são histórias muito bacanas que têm chegado por aqui. Isadora fez uma live comigo, a Dani Peroca também. Motivando Gigantes me deve até hoje. E a gente vem a um momento curto, né? Porque não dá para a gente fazer aqui grande. A ideia é dar um start para que as pessoas pensem sobre um, um outro olhar, percebam aquele conteúdo dentro da ótica do convidado.
e tem sido muito gratificante. Eu digo que é a minha especialização, entendeu? Porque toda vez que eu estou aqui batendo um papo com alguém, eu estou estudando, eu estou buscando conteúdo, eu estou, sabe? Aquilo me motiva bastante. Então eu aprendo demais com vocês. Então chegou o dia. Você me perguntou, pô, o que é que fez você me convidar? Sua página Sim, é sensacional. Me identifico com suas postagens. E eu tinha dito para você, quando eu conheci, que você me mandou a foto, eu digo, para você, primeiro a voz. Essa sua sim. voz, sabe, a forma como você fala, já me deixou, eu digo, pô, acertei. Quando eu vi a sua imagem, eu digo, acertei dobrado, sabe? Que Porque se a gente bacana. vai falar nessa mudança, e você já me deu um pouco do start do que a gente vai falar, um Sim, pouco da ideia, né? Eu já sei mais ou menos o que a gente vai falar. Eu gosto de deixar todo mundo muito à vontade, certo? Pode falar do jeito que você quiser. A única coisa que eu vou fazer é buscar no seu conteúdo ações empreendedoras, porque a gente trabalha com empreendedorismo como atitude, certo? certo. Então, minha nova amiga Eliude Alves Teles, fique à vontade para se apresentar. Meu nome, para quem não sabe, está chegando algumas pessoas aí que eu acho que são seus seguidores, é Luiz Eduardo. Eduardo, aqui na cidade é Edu. E eu tenho a minha página pessoal, você já conhece, mas a gente faz as lives na Feira do Empreendedor Digital. Ok? Então fique à vontade, Eliude, se apresente e podem começar a falar sobre a. Eu tenho um pensamento aqui, uma fala, uma frase atribuída ao Gandhi, que eu quero discutir ela com você, tá? Bacana. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu me chamo Eliude, como o Luiz me apresentou. Luiz, primeiro eu quero te agradecer muito por esse convite. Eu me sinto honrada de participar desse projeto com você. Tenho acompanhado o teu perfil. Todo esse trabalho que você vem desenvolvendo realmente nos impulsiona a conhecer um pouco mais do empreendedorismo, mas de uma maneira muito assertiva. Então, eu te parabenizo por essa Obrigado. iniciativa. Aprendemos muito com você, realmente dá aquele frio na barriga pela responsabilidade de falar com alguém, né, da área, mas eu me sinto muito honrada. Então, assim, eu sou graduada em administração de empresas, estou finalizando agora a minha pós em gestão da qualidade e atualmente eu trabalho em marketing digital, mais direcionado para o mercado de afiliados. Então, o meu propósito de vida é realmente proporcionar de alguma forma mudança ou transformação na vida das pessoas através do meu trabalho, que seja ele presencial, que seja ele online, que seja ele por escrito, que seja uma fala, que seja um post. Então, ter um propósito, o meu propósito é justamente esse, é promover a transformação de alguma forma. Eliude, tanta gente não conhece o seu propósito, né? Não consegue perceber o seu propósito de vida. Quando você ouve uma pessoa dizer, o meu propósito já está definido, eu já identifiquei ele, é de uma, assim, a palavra até some, sabe? Mas é de uma grandiosidade, porque nos dias de hoje as pessoas vivem tão no imediatismo que elas não se percebem para entender como é que elas se colocam e qual é o propósito delas diante de tudo, né? Até porque, Luiz, nós estamos inseridos em um meio onde as pessoas elas enxergam muito, eu costumo dizer, a capa. E a gente acaba acostumando tanto com esse sistema que chega uma hora que a gente tem dificuldade de identificar a nossa própria capa. Então, todo esse processo que nós vamos falar um pouquinho hoje, que inclui muito o autoconhecimento, é justamente isso: é você olhar para dentro de si. Eu costumo dizer que temos vários baús guardados dentro da gente, e em cada fase da nossa vida, nós precisamos ter a determinação de falar: eu preciso abrir esse baú, fazer uma limpeza, tirar tudo que não serve para ter espaço para inserir coisas novas. E é justamente nesse processo de transformação onde a gente consegue identificar que dentro desse baú existem hábitos, comportamentos e ações que, de maneira direta ou indireta, positiva ou negativa, acabam influenciando nos nossos resultados.
muitas vezes não são resultados grandiosos, né? Para algumas pessoas que estão assistindo a gente, acompanhando a gente, às vezes o propósito de vida dele é ter uma casa bacana, sabe? Qualidade de vida para o teu filho, ter uma estabilidade financeira. E quando a gente começa a encontrar esse propósito dentro de nós, a gente consegue realmente fazer essa limpeza e direcionar um pouco melhor. Muita gente, quando os filhos nascem, é que começa a perceber que tem coisas mais a se pensar, né? Sim, Ah, meu propósito é criar meus filhos. Mas às vezes não é somente isso. Às vezes tem mais coisas, você pode mais. A live que eu fiz com a Isadora, que deve estar aqui ainda com a gente, era falando sobre crenças limitantes. Como romper isso, entendeu? Uma pessoa, ela sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, dentro de uma característica, tinha uma estabilidade e rompeu aquilo tudo para começar do zero, num país onde ela nem sabia falar a língua, e aquilo foi tudo assim, muita mudança, muita coisa, entendeu? Então ela conta essa história. A Daniela, que eu chamo de Dani Peroca, que estava aí com a gente, a Daniela Maurício, que fez a live semana passada sobre risoterapia, também é outro caso assim de, sabe, ela já sorri naturalmente. O que é que eu quero dizer? É que esses temas que nós temos discutido aqui ao longo desse tempo, né, de janeiro para cá, não só da área técnica de administração, eu também sou formado em administração, mas essa área comportamental. Porque o maior problema do ser humano está nisso. Não adianta aprender tecnicamente, sabe, ser doutor em um determinado tema e ele não ter propósito, ele não se conhecer ou ele ser limitado em relação às crenças. Né? Então, tudo isso, quer dizer, o tempo todo a gente tem que falar de comportamento. Eu fiz uma live sobre liderança. Como é que eu vou ser um bom líder ou um líder para fazer pessoas me seguirem se eu nem tenho esse propósito meio definido? Se eu não sei como até, articular isso? sim, até porque a ideia desse perfil de liderança é justamente fazer com que as pessoas cheguem aonde de repente nós não chegamos, né? É você impulsionar as pessoas a fazer algo que essas crenças limitantes muitas vezes impedem da gente fazer, e você é tão bom líder que você consegue fazer com que as pessoas cheguem aonde você simplesmente não conseguiu chegar. Esse é o desafio que é muito bacana. Pois é. Boa noite, Dira. Boa noite, Edson. Alessandra, minha amiga de faculdade. Meu irmão Carlos. A Leandra. Guilherme. Rosalita, minha cunhada. Boa noite, boa noite. O Motivando Gigantes, que é o Felipe, está aqui me falando sobre uma live que eu fiz com o Tony Presley. Tony Presley é um cara que. Boa noite, Guilherme. Que ele é cover do Elvis Presley. E a gente foi fazer uma live, bater um papo, só que o meu interesse não era no Elvis. Era no cara que estava por trás do Elvis. Que atitude empreendedora. Um engenheiro mecânico, 22 anos de experiência, numa única empresa, saiu e resolveu investir na carreira que ele já vinha fazendo de forma alternativa, né, uma vez ou outra e tal, e caiu mesmo nessa paixão que ele tinha desde criança pelo Elvis Presley. O cara que pegava as férias e ia lá para a cidade, lá para, não sei, Memphis, eu acho, lá nos Estados Unidos e tal. Quando a gente começou a conversar, a história desse cara era tão rica, sabe? Que aí o Felipe me lembrou agora, exatamente nessa mudança de comportamento, nessa mudança. E a gente vai falar de hábitos. Hábitos transformam. Como, sabe? Hábito. Olha a frase do Gandhi. A frase que é atribuída ao Gandhi. Nossas crenças se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam em palavras. As palavras se transformam em ações. As ações se transformam em hábitos. Os hábitos se transformam em valores e nossos valores nos levam ao nosso destino. Então, Perfeito. sabe, eu ia pesquisar quando eu vi essa frase, eu já tenho aí a live toda com essa frase do Gandhi. Primeiro porque o Gandhi, toda a história, eu acho que foi o primeiro filme, sabe, que eu assisti que tinha mais que tinha continuidade,
que me encantou e que eu fiquei assim, horas e horas, sabe, revendo aquela história do cara. E depois fui pesquisar e eu, moleque ainda. Porque Gandhi, pode-se dizer que era se a gente for pensar hoje, se falar assim, um socialista, um comunista, sei o quê, mas um cara realmente que tinha o propósito de fazer a diferença na vida das outras pessoas. E eu acho que isso é o Sim, grande lance da existência do ser humano. O que que adianta eu vir aqui e eu não fazer a diferença na continuidade, nos meus pais? Até porque a gente não consegue viver sozinho, né? A gente não é interdependente, assim, a gente depende uns dos outros, não tem jeito. A gente veio para se relacionar. E a gente fala muito de relacionamento no empreendedorismo, Eliud, porque eu preciso estar fazendo a troca o tempo todo. Quer seja dentro da organização, quer seja fazendo vendas. Entendeu? Isso aqui que a gente está fazendo agora e com todas as pessoas aqui conosco é relacionamento. É essa troca, é esse bate-papo, entendeu? É essa riqueza de conteúdo que sempre a gente aprende muito. Eu fico encantado. eu acredito muito, Luiz. Eu tento direcionar a minha vida. Eu acredito muito na força divina para direcionar os meus pensamentos, os meus passos. Mas eu costumo dizer que ele até mostra o mar, ele até te apresenta a rede, mas quem tem que lançar e pescar é a gente. E tem duas linhas que eu sigo muito na minha vida, que é a linha da direção e do desejo. Se eu tiver, né, toda a direção, né, pelos meus propósitos, os meus anseios, e eu não tiver o desejo de realizar isso com muita intensidade, eu entro numa zona de conforto que ela é muito perigosa, agora levando mais para o lado do empreendedor. E se eu tenho um inverso, que é o desejo, e eu não tenho a direção certa, quando eu me deparar com o primeiro problema, o medo me barra. Então, quando eu iniciei no mercado digital, eu fui mesmo pela oportunidade que o mercado estava me dando. Eu trabalhei durante alguns anos no ramo industrial, só falando um pouquinho como que surgiu Hábitos Transformam, né? E Já eu tem ia um pedir você CNPJ. falar disso, porque você lá na sua bio já diz alguma coisa, né? Gente, Hábitos Transforma é a página dessa mulher. Quem não conhece, sigam. Eu gosto muito da forma como ela se comunica e dos pensamentos dela. Mas fala. Bacana. E quando eu trabalhei no ramo industrial, e durante 5 anos eu trabalhei no segmento varejo vestuário, era uma empresa grande do setor, e eu trabalhava no departamento de prevenção de perdas. Então, era um setor onde eu precisava realmente fazer análises, acompanhar, né, processos, procedimentos, e ter ações realmente preventivas. E dentro desse escopo, Luiz, tem uma parte que é muito da análise comportamental. Como eu já sou da área de humanas, então quando eu comecei a observar comportamentos de pessoas e entender todo o passo a passo que elas desenvolviam para tomar determinadas ações, eu comecei a ficar encantada. E aí, quando a crise bateu na minha porta em março de 2020, esse ano, eu optei por enxergar uma oportunidade e não a crise. Eu costumo dizer que ou o empreendedor ou o profissional que está no caminho do sucesso é aquele que cria, pode não existir, mas ele cria oportunidades mesmo em meio à crise. E eu optei por sair desse emprego. Algumas pessoas falaram, Eliud, você perdeu as estribeiras, né? Como diz na minha terra, e você realmente não sabe. Não, eu tinha um planejamento. Eu estava planejando isso há uns 2 anos. E quando eu saí do regime CLT, a minha mente ela estava. São as crenças limitantes, né? Eu não conhecia o mercado digital. E aí eu falei, bom, eu preciso agora abrir a minha visão, ampliar os horizontes e entender que tipo de mercado é esse, porque é esse que está me oferecendo oportunidades agora. E quando eu comecei a adentrar esse mercado, eu não tive muita dificuldade de entender como ele funciona. Mas o maior limitante para os meus resultados iniciais foram os meus hábitos. Então, o que foi que eu percebi? Vou dar um exemplo para você. A gente sabe que o hábito em si são aquelas ações repetitivas, né? Por exemplo, a Eliud, ela escova os dentes todos os dias do mesmo jeito, mas como que ela criou isso? Ela vai, eu exercito, né, esses movimentos repetitivos e o meu cérebro, que é uma máquina de hábitos,
Ele entende quando ele aciona escovar os dentes, inconscientemente eu repito os movimentos. Quando que o hábito, agora trazendo para a nossa vida de empreendedores, ele se torna um problema? Quando, ao invés dele potencializar o que nós temos de pontos fortes, ele acaba atrapalhando os nossos processos e impactam diretamente no nosso resultado final. Então, quando eu comecei a perceber, bom, a Eliud, para iniciar no mercado digital, no mercado de afiliados, ela precisa ter disciplina. Mas o que estava me pedindo de ter disciplina? Uma descrição mais elaborada, mais detalhada sobre a minha rotina. A Eliud precisa conhecer esse mercado, mas ela não tem o hábito da leitura, né? Era um problema, confesso para você, era um problema, mas eu tive que quebrar esses paradigmas e eu precisei realmente mudar alguns hábitos para que realmente a transformação profissional chegasse até mim. Então, quando eu falo de hábitos transformam, eu falo muito de autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu quero chegar. Eu costumo dizer que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não é verdade? Então, Já eu disse preciso lá em realmente. Alice País das Maravilhas, né? É, é. E toda essa dinâmica do sair da zona de conforto, eu enxergo assim, Luiz, os meus hábitos, eles modificam o meu comportamento. E esses comportamentos modificados, eles mudam as minhas ações. Então, é uma linha, sabe? Elas estão interligadas. Não tem como eu ter resultados se o meu comportamento e os meus hábitos, eles não são os melhores possíveis. Como empreendedor, eu acompanhei um dos seus posts que você fala sobre o plano de negócios Uhum. e realmente é muito complicado a gente falar hoje, né, em um mercado onde a reinvenção, a inovação, ela tem sido o ponto forte. Os sobreviventes desse mercado foram os que souberam trazer a inovação para o teu negócio e ele não executa o planejamento. Mas porque aí a gente olha e fala assim, esse negócio tinha tudo para dar certo. Por que não deu? O que eu tenho aprendido nesse processo é que o resultado de um projeto, um sonho que não deu certo, um planejamento que não funcionou, não necessariamente é porque ele é ruim. Não é porque você fez errado. Não necessariamente. De repente, os teus hábitos têm influenciado de uma maneira tão ruim, sabe? Não tem tido disciplina, não tem filtrado bem, sabe? Nem tudo que eu ouço, eu absorvo no meio onde a gente tem contato com muitas pessoas, a gente realmente precisa filtrar. Então, como empreendedora, ele de empreendedora, nem tudo eu falo, nem tudo eu posso falar, porque eu absorvo. Se eu absorvo, eu vou começar a ter hábitos e comportamentos que vão acabar com o meu resultado final. E aí Vou vai deixar você naquela falar. história. Se você tem o hábito de reclamar, 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 você só atrai porcaria, só atrai problema exatamente por isso. E você não percebe que você está atraindo Sim, ações negativas, forças negativas. É aquela história. Tudo que você dá, você. Falei muito sobre isso semana passada com o Dani, porque o riso irradia, você transmite coisa boa. Lógico, ele tem que ser bem colocado, como tudo tem que ser bem colocado, como você falou. Que é aquela história do pensamento, como que você vai emiti-lo, né? Vai transformar em palavras, como diz o Gandhi. eu passei esse processo que eu tenho passado, Luiz, eu tenho aprendido muito assim. Eu preciso me reinventar o tempo todo, não é pelo mercado simplesmente, é por mim, porque a Eliud de 5 anos atrás não pode tomar as mesmas ações agora, porque o mundo é outro, o meu propósito ele não muda, a minha essência ela não muda, mas as circunstâncias que estão à minha volta, ela muda o tempo todo. Então, quando Eliud, a gente entra agora, eu fiz uma pode live com falar. uma amiga minha de faculdade que deu a volta ao mundo. E ela, porque ela fez a viagem, né, na faixa agora dos 40 anos e tal. Foi em 2015. Aí eu disse, mas era totalmente diferente se você tivesse feito lá com seus 20. Você não teria dado o mesmo valor, aproveitado da mesma forma. Teria sido duas viagens totalmente diferentes, mesmo que você passasse pelos mesmos lugares. Elíbia tá, Malmet Cerimonial é uma amiga minha aqui da cidade, empreendedora do nosso grupo.
Líbia. Líbia está fazendo uma reavaliação de todo o processo dela em relação ao momento cerimonial. E ela está dizendo aqui que precisei de uma autoavaliação, uma baita reflexão para mudar os hábitos, entendeu? O, Peraí que eu travo aqui. O Guilherme também fez um comentário aqui que no início para ele foi tudo muito difícil, mas ele. Porque para você sair desse auto-boicote que você faz de você mesmo o tempo todo, você sabe, precisa daquele período É um choque. Mas você tem que estar muito. Sim, Essas coisas elas vão acontecer. Se você for buscar, elas vão acontecer. Você só tem que se abrir. Você falou do autoconhecimento. Eu tenho uma amiga que é psicóloga há mais de 30 anos e ela disse que até hoje busca esse autoconhecimento. Eu tenho uma parceira aqui nas lives, que é a Candice, e a gente fica o tempo todo falando dessas coisas. É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas se você não se permitir a essa mudança, a fazer dessa frase aqui do Gandhi, né? Até chegar no hábito e colocar isso na sua rotina, por mais que as pessoas em volta não entendam, por mais, entendeu? Porque essas forças, elas vão vir. Se você vai se debater com opiniões contrárias às suas, mas vai lá que você, uma hora seu propósito vai te dar o retorno, né? Tá aqui grande. sim. Na hora que os hábitos se transformam em valores, os valores nos levam ao nosso destino. Essa frase Sim. eu vou Se fazer uma postagem com ela. alguns empreendedores, Luiz, nesse momento, quando recebeu a primeira notícia, né? Olha, você vai ter que fechar, porque nós estamos entrando em um período onde não pode ter aglomeração de pessoas, estamos numa pandemia. Tiveram dois tipos né, de empreendedores. Aquele que olhou para a crise e falou assim: eu vou quebrar. E aquele que olhou e falou assim: o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer diferente? Para a hora que tudo isso passar, eu ter um novo formato de negócio. E quando a gente pensa nisso, para um profissional chegar ao ponto de ter esse tipo de pensamento, ele está realmente numa jornada, numa trajetória de autoconhecimento, de inovação constante. Foi como você comentou, não acaba nunca. Não acaba quando você fala assim, eu já sei de tudo, né? Aí eu costumo dizer, daí já recebeu um corpo transformado e já tem que partir daqui para outra, porque essa perfeição não existe. Mas o desejo, o anseio por eu preciso mudar, o desejo da mudança, o desejo do sair da zona de conforto, ela realmente é necessária, senão a gente não sobrevive. Verdade. A Líbia está dizendo o quanto foi difícil quebrar esses paradigmas. A gente está vivendo. A Daniela fez um comentário aí a respeito do livro O Milagre da Manhã, onde é dito que você ou muda por inspiração ou por desespero. Nesse período de pandemia, muita gente teve que se adaptar. Eu tenho aqui alguns colegas do grupo que tiveram que ir para o delivery, que tiveram que inovar dentro dos seus restaurantes, das suas docerias, bares e tal, tiveram que criar. Né? Isso é um paradigma sendo quebrado. Vir aqui para a live, bater papo. A gente vai fazer isso agora. Está vendo isso em relação às campanhas políticas, por exemplo. Elas vão ter que ser todas de rede social e de coisa, porque esse é o caminho agora. E eu espero, sinceramente, que essa evolução que foi dada não retroaja, que a gente só vá adiante, Sim, entendeu? Porque são coisas que eu acho sustentáveis, baratas, relativamente baratas, de relacionamento direto. Você está ouvindo, está interagindo com as pessoas, né? Você não está com aquela coisa fria de eu estou aqui falando e as pessoas mal você está vendo o olhar dela. Tá aqui a gente não está vendo o olhar, mas sabe que se as pessoas podem colocar seus comentários aí, tá, é à vontade e tal. Essa live está incrível. Obrigado, Azevedo Doces. Seu seguidor, eu não, né, que eu não lembro dela, dele ou dela. Eliude, quer dar continuidade? Fique à vontade. Uma coisa bacana que você está fazendo gestão, terminando gestão de qualidade e você vem dentro dessa experiência em relação a perdas, né? Controle de perdas, não era isso?
Isso. Como é que chama? Pre- Prevenção de perdas. Prevenção de. Tem tudo a ver, né? Porque eu até fiz um trabalho aí recentemente sobre gestão de sistemas e tal. Tem tudo a ver com a questão de você olhar a empresa como um todo, sabe? E fazer um sistema interagir com o outro para evitar as perdas de tempo, os processos muito longos, burocracia desnecessária, essas coisas que as empresas elas vão crescendo e as pessoas não vão percebendo, e aí é outra história. Se você não tiver o hábito de perceber o que está se passando dentro, sabe? Você está aqui trazendo para a gente uma questão pessoal, mas vamos transformar isso para dentro de uma organização, né? Sim. Ampliar esse pensamento. Aqui o Azevedo Doce, dentro da doceria da Azevedo. Como é um sistema de um processo de produção? Ele tá em linha, ele está interagindo, ele está, entendeu? Se a gente não começar a quebrar esses gargalhos, a tirar essas perdas de tempo, perda de produto e tal, enfim, porque a qualidade é hábito. É. Tem tudo a ver com você, entendeu? Tem tudo a ver. Quando você fala assim, quando você me disse que você tinha saído do mercado e tal, fazia isso, mas tem tudo a ver. A sua página, sabe? O que você escreve lá, eu acho muito bacana. Eu gosto dessa linha de raciocínio, entendeu? A gente não está aqui querendo transformar a vida de ninguém. A gente está aqui para Sim. dizer que a gente percebe determinadas coisas de outra forma. Só isso. Quando eu estava inserida, eu costumo dizer que todas as vezes que a gente passa por uma organização, por um projeto, a gente consegue carregar alguns galhos, né, para nossa árvore, e a gente não pode, a gente tem que fazer com que frutifique. Então, o conhecimento nunca é demais. Por mais que a gente fale assim, nossa, mas eu estava trabalhando numa área tão diferenciada, eu tinha um negócio e de repente eu tive que mudar 100% a estrutura do meu negócio, mas com certeza as raízes ficaram e elas frutificarão de alguma forma. E quando eu estava trabalhando na área de prevenção de perdas, Luiz, era intrigante para mim. É um ramo onde é como se a crise não tivesse chegado, e para mim era muito contraditório, porque era o setor varejo, o sentido de consumo das pessoas ela muda muito, e aí entra aquela questão financeira realmente, né, dos que têm bastante, dos que não têm tanto, mas aí a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas os hábitos, eles não têm classe social, os hábitos, eles. E essa pandemia, ela veio justamente, não querendo, né, alavancar tudo isso, mas ela veio justamente para falar assim: olha, existem. As pessoas, elas estão numa mesma linha. O que vai diferenciar, foi esse o meu entendimento, o que vai diferenciar elas nesse momento são os hábitos que elas resolveram trazer para a tua vida e de alguma forma trazer algum tipo de transformação. Então, quando eu estava trabalhando nesse setor de prevenção de perdas, era nítido, a gente não poderia enxergar as pessoas por essa capa. A gente precisava observar cada tipo de comportamento. E falando do lado do consumidor, que são as pessoas que de alguma forma consomem, né, ou o nosso produto, o nosso serviço, os comportamentos, os hábitos deles falam para a gente que tipo de negócio a gente tem que oferecer. Então, assim, para o profissional que tem o hábito, como você citou, um empreendedor que tem o hábito de ir lá, vai lá na tua linha de produção, vai lá, entende como é que está funcionando o caixa do teu negócio, vai lá no coração, no pulmão, vai lá no teu estoque, como é que está funcionando. Por quê? Começa a criar esse hábito quando você percebe os comportamentos, os hábitos do teu cliente, você fala assim, eu conheço o meu negócio. Então, eu sei exatamente, quando ele toma essa ação, eu sei exatamente o que ele quer. E aí se torna um negócio diferenciado. Porque Claro. quem não quer esse negócio de sonhos? Oferecer exatamente o que o cliente quer, mas você só sabe disso se você começa a observar, inclusive, os hábitos dele, né, como consumidor. Pois é. Essa troca ela tem que ser constante. E é uma das coisas que mais vai fazer diferença de hoje, de algum tempo já por diante. Porque os negócios estão ficando cada vez mais personalizados. Boa noite, Heloísa. Cada vez mais personalizados. Entendeu? Boa noite, Rita, Enaira.
Palavras do garoto. Os negócios estão ficando cada vez mais personalizados. O nível de empreendedorismo, diante de tudo que a gente está vivendo, né? Não só da crise, dessa crise econômica e tal, mas a crise do emprego. E isso a gente Sim, não pode deixar de perceber. A crise do emprego, ela é uma realidade e ela não vai, a gente não vai conseguir voltar àquele patamar que um dia teve. Ou você faz um investimento mais forte nessa questão da criatividade, do empreendedorismo, de fazer. Tem que tirar essa ideia pejorativa que eu vejo muita gente falando do empreendedorismo de forma pejorativa, porque não é pejorativo. Entendeu? Empreender é atitude, é você ter visão, é você ter criatividade, é você buscar. Não é só o cara do Uber, sabe? Porque eu vejo muita gente dizendo que é subemprego, você vai para o Uber e o Uber. Enfim, eu vejo críticas nesse sentido, porque entende-se que o Uber não é uma coisa que dá tanta criatividade, que é tido como um novo tipo de empreendedor, né? Mas eu não acho que aquilo ali seja, sabe? Eu comparei o cara do Uber com um estagiário de uma grande organização. Você entra e você fica ali por baixo, porque tem. Eu fui estagiário, eu não vou dizer que eu me sentia humilhado, mas pense aí, o que é o estagiário? Ou, na minha época, eu não tinha nem direito a férias, tinha direito a nada daquilo, não tinha nem, sabe? Não tinha anotação em carteira, não tinha nada. Então, pense aí o que era a minha época. A gente ia lá aprender que não era para aprender, você terminava fazendo atividades para ganhar um valor bem menor, sem garantia de nada, sem direito a nada. Então, eu comparo isso, entendeu? Mas isso não quer dizer que o cara vai ficar ali a vida toda. Ele vai atrás daquilo por uma ideia de perspectiva de crescimento, para aprender, para entender mercado e tal. Eu gosto muito desses trabalhos que lidam com o público. Até falei, o Motivando Gigantes, que é o Felipe, ele tem um contato do corpo a corpo, porque ele é vendedor ele é vendedor de uma empresa de material de construção e ele vai visitar clientes. Essas visitas, você atrai tanta informação, você sabe, você consegue conhecer a pessoa ali. Você, depende muito de como você interage, mas você consegue, você tem essa oportunidade. Então, quando você fala nisso, de que o quanto é importante esses relacionamentos eles serem criados e fazê-los nascer, é assim, para quem está aprendendo e quem está dando esse passo, Eliud, é o gancho, entendeu? Eu posso ter o mesmo produto que você, a gente pode eu posso até ter um produto inferior ao seu, mas se eu sei como fazer ele chegar até o meu cliente, ou se eu tenho uma relação de confiança com esse cliente, o produto sai e o seu fica. é o conhecimento alinhado à habilidade, alinhado à Boa noite, atitude. Helene. Boa noite, Ladiane. Pode falar. Que a gente aprendeu muito isso, né, Luiz? De que eles são tão interligados, você pode saber o que fazer, né, com o conhecimento. Como fazer, você vai desenvolvendo essa habilidade, mas se você não tiver a atitude por meio desse autoconhecimento também, né, de falar assim, olha, eu sou limitado até certo ponto, mas eu não posso permitir que isso me trave. Eu conheço os meus pontos fortes e eu preciso potencializar, eu conheço os meus fracos, eles não podem superar, sabe? Então, você pode ter esse conjunto do conhecimento, habilidade, mas a atitude ela é extremamente importante, inclusive para reconhecer quais são essas brechas, né, que o negócio tem proporcionado. E voltando à questão do hábito, é muito interligado, porque para você quebrar paradigmas, você precisa mudar hábitos. Para você mudar comportamentos, você precisa mudar hábitos. É tão intrínseco da gente, né? De você repetir ações, repetir ações. Por exemplo, você já deve ter conhecido algum negócio que você vê a pessoa tentando tantas vezes um negócio físico online, a pessoa tenta tantas vezes estruturar o negócio e não vinga, o negócio não vai. Você fala, nossa, mas está 10 anos tentando, mas poxa vida, está tentando do mesmo jeito, sabe? Tá usando os mesmos hábitos. Então, a gente olha para os hábitos de uma maneira muito rotineira, né? Eu vou são te os dar hábitos do mais meu um dia a dia. elemento. Eu vou te dar mais um elemento. Aqui na live a gente tem alguns empreendedores. Eu vou citar um exemplo. Eu não vou citar o santo, tá? Quando você vem Certo. dentro de uma pegada de sucesso, olha bem.
Você vem em um mercado, você falou, o mercado varejista parecia até que nem estava em crise, né? Digamos que você vem numa sequência de sucesso, você se habituou àquilo. Aí você tem uma ruptura, uma pandemia e uma crise. Se você não mudar a sua linha de pensamento imediatamente e quiser continuar do mesmo pensamento, mesmo que você caia ali financeiramente, mas quiser continuar dentro do mesmo pensamento, não vai. Não. Você vai quebrar a cara e se prepare. Porque vai culpar a pandemia, mas não foi a pandemia, foi a sua incapacidade de se adaptar ao novo, né, a essa mudança. E eu tenho visto isso. Até tenho me preocupado em tese, né? Até ouvi uma certa pessoa fazendo um comentário comigo. E eu perguntei assim: vem cá, você está esperando a crise? Essa crise ela vai chegar, ela já chegou, está aí. O que é que você fez para mudar o seu negócio? Ah, eu já fiz tal coisa. A tal coisa que a pessoa fez era uma coisa que ela já vinha fazendo sistematicamente, ou deveria fazer sistematicamente. Então não foi uma novidade, não foi uma coisa que vai dizer assim, ele se preparou porque ele está dizendo que vai acontecer. Né? Ele sabendo que vem um cenário muito pior do que o que a gente está hoje, e dizer a mim que fez a mesma coisa que ele já vinha fazendo há 2 anos atrás, então significa que ele não fez nada, entendeu? E eu estou esperando que haja um problema ainda maior se não sair disso. Outro dia teve aí um bate-papo, não sei qual foi a live, mas eu acho que foi o Felipe do Motivando Gigantes que fez um comentário assim: se você acorda no dia e experimenta escovar seus dentes com a mão, você é destro e resolve É, escovar com a mão esquerda, muda totalmente o seu dia, muda a mente, entendeu? Aqui, é uma simples mudança de hábito que, em tese, é bobo e não é exatamente bobo, entendeu? Porque vai te dar uma, sabe? Você acordar e fazer uma coisa que você não tem o hábito de fazer um dia diferente, pelo menos eu, às vezes eu gosto, sabe? Tem gente que não sim, consegue sair da sim. rotina, né? E aí costuma dizer, parece que eu acordei hoje de pé esquerdo. É Mas é esquerdo. isso, tem gente que faz uma coisa diferente, aí diz que tudo vai dar errado, mas eu não creio nisso não, entendeu? Eu creio que você vai fazer as coisas de outra forma, vai abrir a mente. E é muito essa questão da direção, né, Luiz? Às vezes a pessoa ela não consegue desenvolver toda essa questão da criatividade, sabe que eu tenho a necessidade de mudança, mas eu não sei exatamente o que fazer. Existem profissionais hoje no mercado que te ajudam nesse direcionamento, mas assim, se eu sou a dona do meu próprio negócio, né? Eu posso ter um suporte externo, mas eu preciso ter esse propósito. O meu negócio, ele precisa ser a base de crises, vamos dizer assim. Se eu não sei o que fazer, eu preciso trazer profissionais que me ajudem a esclarecer tudo isso. O que não pode é entrar numa zona de conforto e estagnação. Então, por isso que a gente vem fazendo esse trabalho com essas pessoas, e agora a gente vai focar mais no grupo de estudos, porque o empreendedor ele é muito solitário. Sim, E se ele não tiver um meio que propicie ele a abrir esse pensamento e a interagir mais e a buscar o chá, né, que você já mencionou, o conhecimento, a habilidade e as mudanças de atitude, ele vai ficar sempre com aquele, sabe, ele não vai sair daquele patamar. Tipo, ó, vamos aqui, eu vou usar de novo o exemplo do Azevedo Doces. Eu não sei nem qual é o tamanho e tal, mas vamos dizer que ele tem uma doceria, uma única loja. Se ele não começar a ampliar esse chá, gente, são as 3 letras lá do conhecimento, a habilidade e atitude. Se ele não ampliar isso, que isso é discutido e é batido e é informado, o chá é coisa muito antiga. Eu tenho 46 anos, o chá eu ouço desde os meus 20, entendeu? Então não é uma coisa nova, mas é uma coisa que as pessoas ainda têm dificuldade. Você tem que estar o tempo todo falando sobre essas coisas. quer ver uma situação assim, muito simples, mas que eu tive que mudar realmente esse hábito para eu conseguir vencer o meu dia a dia. Eu trabalhei durante um tempo muito ligado a planejamento, análise. Então, assim, eu fiz recentemente uma análise comportamental e de perfil psicológico,
E é batata, Luiz. Todas as vezes que eu faço, aparece lá, nossa, você adora checklist, você gosta de coisas bem. Eu acho o máximo, porque é isso que. É esse autoconhecimento também. E eu sempre gostei muito de realizar minhas tarefas, sabendo o porquê que eu estava realizando elas e pensar previamente, porque eu não quero ser pega de surpresa. E quando eu me vi dentro de casa com a decisão de me tornar uma empreendedora trabalhando do meu lar, eu sabia que eu teria algumas dificuldades, mas eu não imaginava que seriam diretamente ligados aos meus hábitos. E uma das primeiras quebras de paradigma que eu tive que fazer foi assim: bom, se eu tenho atividades a executar amanhã, eu não posso chegar amanhã e falar assim, Eliudi, vamos trabalhar. Eu preciso agir previamente. Então, eu criei o hábito de, no dia anterior, eu faço uma lista com todas as atividades que eu preciso executar no dia seguinte. São atividades, às vezes, simples, mas é o que me direciona. Eu crio prazos. Então, assim, eu preciso executar 5 atividades, não vou viajar na maionese também, mas são 5 atividades, eu preciso criar um prazo. Isso me ajuda a ter disciplina, sabe? Então, todos os dias fazer isso. Quando eu chego amanhã, quando chega o amanhã, eu já acordo sabendo por onde eu começo e como eu vou terminar o meu dia, sabe? Então, são atitudes simples que muda o nosso dia. E aí nós vamos aderindo a alguns comportamentos, que é a disciplina, o planejamento, consistência, persistência, não desmoronar mediante ao primeiro baque, balança, mas não cai, né? É como eu costumo dizer. Mas são atitudes simples, são hábitos simples, mas essa resistência, sabe? Ou o fato do não achar necessário trazer isso para a nossa rotina, prejudica. E aí, quando chega, daqui a 5 anos, a pessoa, o profissional, o empreendedor, o estudante, né? A gente está falando com algumas pessoas, o estudante vai olhar e falar assim: olha, a culpa foi da pandemia, a culpa foi do governo, a culpa foi do regime que nós. E não foi, foi diretamente, indiretamente, algumas ações realmente influenciam nos nossos resultados, mas o protagonista da história, quem é o protagonista da minha história? Sou eu. Não é, sou eu que tenho que determinar, É, né? eu concordo que nem tudo, as oportunidades elas não são iguais, eu concordo que não há meritocracia. Essas questões eu concordo que tem sabe, tem uma luta aí para ser feita, mas eu concordo também com esse seu ponto de vista do fato de que você tem que ser o protagonista, você tem que buscar. Se as coisas estão difíceis, trabalha com os elementos que você tem. Não tem que ficar chorando, né? Não, trabalha com o que tem tem que te agregar valor. Até porque a gente está percebendo que tudo é tão simples, né? Não falamos de teorias, né? Estamos falando de hábitos simples. Todo mundo já Tudo é fez tão ou faz um pouco. simples, o óbvio, e são as coisas mais difíceis das pessoas perceberem. O óbvio e a simplicidade. O palavra do garoto não está conseguindo dar coração. Dê coração, homem. Ele não está conseguindo apertar lá, não. Então, os coleguinhas, por favor, dê os coraçõezinhos aí pra gente, pelo, É, pelo garoto aí. Mas eu tenho feito umas lives. A gente falou outro dia sobre felicidade. Uma psicóloga aqui da cidade, mas que está lá em Lisboa. E eu tenho falado muito sobre essas questões da negação, da forma que as pessoas elas negam o óbvio, elas negam o que está em volta, entendeu? É muito normal você ver pessoas negando, elas não querem enxergar. E isso é complicado, é um fator muito complicador para desenvolvimento, até para você encontrar o seu propósito. Cara, sim, você abriu a live dizendo que você já tem o seu propósito definido. Isso é, sabe, maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero muito que a gente consiga ter muita gente identificando e trazendo, externando seus propósitos, entendeu? Porque eu tenho uma hashtag que eu uso bastante que é Juntos pelo Coletivo. Eu tenho uns amigos, dentro desses movimentos na internet, eu tenho conhecido muita gente bacana. E eu conheci uma pessoa lá de Brasília que é sensacional a forma como o cara vem me mostrando. No caso dele, são questões
Ele fala de história, mas o foco dele é política, mas não essa política partidária, certo? É política, como que a política se desencadeia. E se você for analisar em relação a partidos e tal, todo mundo fala do social. Todo mundo, a forma de expressar o social, todo partido quer falar sobre isso. Entendeu? Então, em tese, você tem aí no país, ou dentro da classe política de uma forma geral, todo mundo querendo apoiar o social. E por que a gente tem tanta dificuldade disso? Sabe por quê? Porque por mais que todo mundo queira, se você fosse traduzir assim, eu vou dividir em três temas a classe política: os que lutam pelo social, os que lutam pela economia, os que lutam pelo direito. A que luta pelo social é assim, tipo 50%, certo? Só que por que que o social tem tanta dificuldade de estar presente de fato? Por que que as outras ações não são voltadas pelo social, sabe? Colocar em primeiro plano. Porque há uma desunião muito forte, muito ampla, entendeu? E essa desunião, por isso que eu fico juntos pelo coletivo. Porque na hora, Eliud, que a gente tá aqui, eu e você, batendo papo, né? A gente nem se conhecia, só se vê na primeira vez hoje, né? Só áudio e foto. Na hora que a gente está fazendo isso, a gente está contribuindo. Eu estou aprendendo com você, estou tentando passar alguma coisa, a gente está interagindo, a gente vai sair daqui, desse bate-papo, transformado, porque a gente se transforma o tempo todo, não é isso? E aí a gente está colaborando com essas pessoas que estão aqui conosco e que estão nos elogiando e eu estou adorando. Que bacana. Mas não é verdade? Assim, a gente tem que perceber o outro, a gente tem que não é uma obrigação, mas é porque é normal que a gente interfira, sabe? Sim. Meu ponto de vista, quando eu externo, vai interferir de alguma forma no outro, mesmo que ele não queira. Ele vai pelo menos prestar atenção o que eu disse. Não é Sim. isso? Você ter bons hábitos. A palavra do garoto está aqui fazendo comentário. Pior que os hábitos é algo. Ele fugiu aqui. Pior que os hábitos é algo básico, né? E é como diz, o básico funciona. O básico, simples. Pior que é isso realmente. É isso, garoto, é isso, Guilherme. Vamos começar a perceber o óbvio, vamos começar a perceber o simples. Eu estou assessorando um plano de negócio agora que a gente está montando para uma empresa que vai surgir aqui. E eu gosto de fazer meus planos de negócio as pessoas é que fazem, entendeu? Eu vou só conduzindo. Porque quem vai lidar no dia a dia depois do plano de negócio montado não sou eu. É quem. Né? Não adianta eu escrever um plano de negócio e dizer, tá aí, Eliud, vai lá e trabalha com isso. Não é exatamente assim. Porque a sua personalidade não vai. Você precisa, né? Você precisa colocar sua personalidade ali, seus hábitos, suas informações, seus conceitos, seus valores. E aí, dentro dessa pegada de ir conduzindo, as pessoas estão começando a perceber, sabe? O quanto faz diferença. O quanto faz diferença quando você vai externando, quando você vai desenhando o seu próprio plano de negócio. Eu acho bacana. Acho bacana. Mas fala mais. Fala mais do Eliud aí, que a gente tem 5 minutos. Vamos, vamos. Assim, o Hábitos Transforma, o perfil mesmo no Instagram, para mim foi uma quebra de paradigmas. Eu não tinha Instagram. Redes sociais, eu olhava realmente assim, rede social eu vou ficar usando, era um hábito que eu tinha. Rede social é para ficar olhando a vida dos outros, né? Tem esse preconceito para ficar olhando a vida dos outros, para acompanhar rede social de famoso. Então eu acabava não querendo me envolver com tudo isso. E quando eu me vi iniciando esse processo de transformação, eu falei assim, eu preciso me permitir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, o profissional, o empreendedor, com essa quebra de paradigmas, ele começa a enxergar que existe um mercado imenso, Luiz.
tem espaço para todo mundo. O que vai definir se você vai permanecer ou não são as ações que você toma. O ideal é que sejam de maneira realmente preventiva. Você citou diversos exemplos de profissionais que, de alguma forma, mudou alguma coisa dentro do teu negócio e está sobrevivendo, e isso é muito bacana. Então, o meu perfil ele é novo, sou iniciante, mas eu tenho aprendido muito com vocês, sabe? A enxergar que o propósito, o financeiro, ele é consequência. E precisa vir, porque senão perde sentido da coisa. Você precisa doar e você precisa receber de alguma forma para poder investir um pouco mais, para poder Correto. evoluir um pouco mais. A qualidade de vida envolve essa questão financeira também, mas não pode sobrepor o propósito que a gente tem, que é promover algum tipo de transformação antes em nós. Porque se a gente não acreditar nos nossos ideais, em tudo que a gente tem guardado nesses compartimentos secretos, a coisa não vai encaminhar bem. Essa semana teve uma polêmica no Twitter. Não sei se você sabe quem é Gabriela Prioli. Ela é uma advogada, hoje ela é repórter, tá dizendo, trabalha na bancada lá do CNN, tem um programa e tal. E a Gabriela Prioli, ela tem uma presença muito forte, muito marcante hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube, um canal, e no Twitter e tal. E você sabe que dá muito trabalho ter uma página, né? Sim. Eu tenho o meu canal, o canal da gente, essa live vai lá pro canal do YouTube, mas não é um canal produzido, entendeu, Eliud? É colocar essa live só publicar lá porque para pulverizar em outras redes sociais e porque eu imagino que daqui a um tempo, sei lá, vai aparecer alguém lá que vai ver dois malucos aqui batendo papo e eu acho isso massa, sabe? Pensar que no YouTube vai ficar lá, Vai sim. né? Aí a mulher tem um trabalho bem bacana. Você pode até não concordar com o ponto de vista dela, isso aí é outra história. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre o trabalho que dá e tal. E ela foi e lançou um curso. Só que ela está cobrando por um curso. A mulher fala o tempo todo ela está falando o ponto de vista dela. Mas por que ela resolveu fazer, dentro de todo esse universo, um curso para cobrar, as pessoas passaram a criticar. E eu achei isso um absurdo, entendeu? Sim. Eliude, minha amiga, temos 2 minutinhos. Faça seu encerramento, agradeço seu pessoal, certo? Foi muito Eu bom, quero. muito feliz por você ter aceito. Espero que seja o primeiro de vários. Se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, você e qualquer pessoa que esteja na live, quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só falar que a gente vai incluí-los lá, certo? Não é um grupo que a gente fica falando mais o tempo todo. Hoje está menor e ele é mais voltado para estudos. Aqui a gente quer criar temas e uma vez por mês abrir o Zoom e bater o papo, todo mundo se vendo, cada um dizer sua opinião e tal, entendeu? Vai falar lá. Bacana. Aceito. Eu novamente eu quero externar minha gratidão a você pela oportunidade de falar com pessoas que não estamos vendo, mas essa reciprocidade para a gente é muito importante e é muito bacana. E eu quero finalizar com uma frase que as dificuldades elas vêm justamente para nos impulsionar e nos promover algum tipo de reinvenção. Então, que fique né, essa reflexão e que a partir de agora, não é amanhã, que a partir de agora os nossos hábitos possam ser transformados em comportamentos e que possam ser revertidos em ações que nos gerem maiores resultados. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado, Eliude. Tchau, gente. Valeu. Tchau, até Foi mais. perfeito. Até mais. Tchau.